Espiritismo sem mistério. Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rede Boa Nova de Rádio e também na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Espiritismo sem Mistério, ao vivo nesta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, desejando uma ótima terça a toda a nossa equipe da técnica, a equipe da produção também, e todos que levam esse programa aí para o outro ladinho, para você nos acompanhar, está sempre sintonizado aqui conosco. Boa tarde, seja muito bem-vinda, irmã Eliana. Tá tudo bem? Não estamos te ouvindo, seu microfone está fechado. Mutei. Agora Boa sim. tarde, Vanessa. Boa tarde, FEAL. Boa tarde, as emissoras, né, da FEAL, a TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. E todo esse backstage aí. Nossa Regina hoje está aí na produção, né, parece. E você, Sim. Vanessa, com essa alegria, com essa força, né, com essa juventude tão bonita, tão forte, tão Legal. presença. Estamos aí, hoje seguimos, né, um pouquinho. Vamos seguir. Temos um tema muito importante também para estudar no programa de hoje. Vai ser muito bom o nosso estudo. Então, já vai pegando o seu Evangelho segundo o Espiritismo para estudar conosco e abrindo aí no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E, claro, participe conosco pelo nosso telefone, que é o 0800 979 5011. Faça a sua ligação e deixe a sua mensagem também. Temos o nosso WhatsApp, que é o 11 99643 3827. Salve esse número aí no seu celular e mande a sua mensagem para nós. Também estamos ao vivo lá no YouTube. O YouTube é o da RBN TV MM, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, com a transmissão ao vivo para você acompanhar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho também. Sempre que começar um programa ao vivo, você vai receber a notificação, sintonizar nossa página lá no YouTube e também deixar a sua questão lá no chat, né? Você consegue digitar uma pergunta lá, uma mensagem para nós também. Então, nós vamos hoje dar sequência a esse estudo, trazendo o tema do uso da riqueza versus consequências. E aí, para começar, conta para a gente se você tem refletido sobre a riqueza que Deus te concedeu. Como que precisamos, né? Qual a importância de nós fazermos essa reflexão, irmã? Muito importante, Vanessa. Vamos então dando início a esse momento do programa, a abertura do programa. O capítulo 16, muitas vezes a gente passa por ele porque a gente entende a riqueza como só riqueza material, mas ele aplica-se também às riquezas morais, às riquezas espirituais, às riquezas culturais e, sobretudo, a uma riqueza muito específica que sem ela a gente não faz nada, que é um presente de Deus, que é o tempo, a riqueza de toda a riqueza. O valor monetário agora na pandemia, né, lá no início, em 2020, a gente assistiu aquela pessoa de tanta posse de riqueza em que a filha diz, mas o dinheiro do meu pai não pôde comprar o ar. Não é? Então, a gente precisa olhar esse capítulo não só com os olhos de quem tem fortuna material, mas que quem tem também humílimas e pequeninas fortunas. Esse vai ser o nosso viés, Vanessa, e vocês que estão nos ouvindo, que estão chegando, ou que vai nos ouvir outro dia, não é? Porque o programa subiu para o YouTube, está no YouTube, e também sempre tem nas redes sociais da FEAL os programas, e você pode estudar na sua casa, estudar com seus familiares, muito importante, levar para dentro do seu lar e mostrar a seus filhos pequenos a riqueza do tempo, que é a maior das riquezas, e os dons que vão surgindo, dando valor àqueles dons,
a riqueza que cada filho tem, se você tem mais de um, se tiver só um, vai percebendo as riquezas desse filho. Esse capítulo, Vanessa, ele abre o nosso olhar para as riquezas como um todo. A gente acabou de ver, né, com Pascal, a gente aprofundou um pouquinho no programa passado, a cosmovisão de Pascal, que somos nada, porque muito frágil na cadeia do universo, né? Sim. Mas somos aqueles que reconhecemos, que conhecemos de novo, que vemos, que temos consciência, então somos o tudo, né? É o nada que é tudo, tudo que nada. Então, nesses dois movimentos, nós vamos encontrando o caminho do meio, nós vamos encontrando a síntese, nós vamos nos deparando, então, não tenho toda a riqueza, quer dizer, não sou tudo, não sou todo rico, mas eu tenho as minhas riquezas e eu preciso olhar para elas. E não me comparar às riquezas alheias. A grande problemática da riqueza é essa, né? As consequências mais devastadoras, vamos dizer assim, do uso da riqueza de forma indevida, está aí, neste lugar, neste momento, na cegueira, de não observarmos tanto Pascal como esse guia espírito protetor, né? Que não deixou o nome, os severos, depois a gente vai ver no próximo encontro, daqui 15 dias, né? Ou segundo aqui o espírito protetor de novo, e Fenelon, que é uma pessoa assim, e a única mensagem que nós encontramos de Lacordaire, que foi assim uma pessoa de ponta no cristianismo, e vamos entendendo, e são pessoas que empregaram seus dons e talentos, porque eu posso ter dons e talentos e não saber tomar esses dons e talentos, não saber multiplicar, como o homem da parábola, que, né, nós estudamos aí já, nós podemos enterrar esses talentos, né, que é a última parábola que Kardec escolhe. Eu posso ganhar 2 talentinhos só, ou só um talento, mas eu não posso enterrá-lo, eu preciso multiplicá-lo para 2, o 2 para 4, o 5 que multiplicou para 10, ou seja, a nossa meta é a multiplicação dos talentos, não ter medo de olhar para eles, seja quais forem, podem ser. Aqui, Jesus usou a imagem material para nos dar, na verdade, uma dimensão do espiritual. Eu sou aquele servo diligente que multiplico. Se eu não posso multiplicar, põe na mão de alguém que possa multiplicar, porque às vezes eu não posso, não tenho tempo, mas posso, por exemplo, uma coisa simples, na sua casa, alguém que vem fazer a limpeza da casa uma vez na semana, né? Você está dando um talento para esta pessoa. Por quê? Porque ela vem, ela te conhece, você é espírita, ela vê seus pequenos livros, ela vê o seu jeito, ela convive, sabe? Você está, sem querer, multiplicando talentos. Não é só o salário, não é só o dinheiro, porque o dinheiro ele tem esse mistério profundo, essa espírito sem mistério, né? Esse mistério profundo de com pouco ou quase nada eu faço tudo, e com tudo eu não faço nada, muitas vezes, né? É essa dimensão aí que a Vanessa, até o programa passado, abriu com ele, né, com o tema, na sintonia aí. Foi mesmo. Então, é por aí que nós vamos hoje, Vanessa, caminhar, né? Os bens da terra, leia vocês, né? Se vocês pudessem ler, pertencem a Deus. Então, começa daí. Todos os bens da terra pertencem a Deus. O que Deus nos dá? O que diz o Espírito Protetor em Bruxelas, 1861? Ele nos ensina que deixa um ensinamento, né, que está organizado aqui na codificação, como um administrador. O bem é como uma casa emprestada para nós, dada para nós por um tempo. Eu vou entregar abatida, sem pintura, ela é dada perfeita. Eu vou devolvê-la como? Então, aí começa já um processo de observar como você trata seu corpo, sua saúde. Será que você dá valor para essa casa? Né? Será que você já olhou seu corpo como uma casinha que você mora dentro e que um dia você vai deixar, vai abandonar, como a borboleta deixou a casca, né? A lagarta hibernou e construiu seu voo? Será que eu tenho essa percepção de que é um empréstimo e por 80 anos, ou 70, ou 100, todo mundo quer ir até os 100, né? O máximo possível, nossa. Mas, às vezes, sai antes, entrega a casinha antes. Agora, como é que eu vou entregar essa casa? Pronto, começamos aí. Até o nosso nascimento, ele representa um valor, uma riqueza. A riqueza da reencarnação. Se você for olhando por esse prisma, você vai ver a riqueza espalhada em tantas coisas tão mínimas, tão pequeninas,
que a gente fica encantado de ver como que a gente pode multiplicar os talentos. Não precisa ser milionário, não preciso ganhar na loteria para dividir meus bens, não preciso arrumar aquele emprego, né? É onde eu estou, como é eu vou caminhando, é o rio na planície, né? Caminhando e avançando. Então, a riqueza é de Deus, que distribui. Veja, existe uma distribuição, uma alocação, né, dos bens criados por Deus a nós, que somos o que eles chamam de usufrutuários. O que é um usufruto? Eu uso enquanto, né, estou vivo. Depois que eu falecer, aquele bem, na verdade, é devolvido ao verdadeiro dono, que é Deus. Aqui, no caso, é Deus. Olha que lindo, Vanessa. Isso não é lindo? Lindo demais, lindo demais. Traz uma ótima reflexão para todos nós e para começarmos o programa de hoje também, né? Nessa linha de raciocínio tão bonita. Mandar um abraço aqui, Mariana, no nosso YouTube, a Sandra Cunha, desejando bom dia, gratidão sempre de São Paulo, capital, e a Simone Dias, de Suzano, São Paulo. Boa tarde, doce irmã Eliana e Vanessinha. Simone e a Tchau. Sandra estão por aqui, todos podem mandar mensagens para nós e perguntas também a respeito dessas Isso. consequências, né? A Que consequência consequência. do uso da riqueza. E aí a irmã já trouxe também no nosso lar, na nossa casa, como que a gente pode utilizar. E no ambiente de trabalho também é possível, né, irmã? Nossa, super possível, né? Como que você pode pensar naquela empresa que você trabalha, naquela instituição, naquela casa. Nós temos ainda uma psicologia predatória de usar, de tirar só. A gente não pensa em pôr, em colocar. A gente não pensa que uma empresa, ela não é só o patrão, não é só aqueles que construíram e ergueram, os empresários, né, usufrutuários de uma riqueza maior. Eu também sou responsável pela existência daquela lanchonete, ou daquele restaurante, ou daquela rede de restaurantes, né? Tem um restaurante que agora me esqueci o nome, porque a gente não pode falar o nome, né, fazer propaganda, mas ele começou lá no Harlem, nos Estados Unidos, onde temos a toda aquela cultura, né, dos nossos queridos irmãos pretos, e eles cresceu lá dentro. O restaurante hoje é mundial, e parte quando você paga uma franquia, você assina um contrato que parte do que você tem vai ser levada para a matriz, que ela gera uma espécie de distribuição social para manter casas de recolhimento, assistência aos andarilhos, às pessoas que estão na rua. Pense, um empreendimento que começou com o que chamamos de caridade, transforma-se numa grande empresa internacional, tem no Brasil, tem nos shoppings, e o fundo maior, né, dele é ligado a isto. Tem uma outra na Alemanha, em que também tem pelo mundo todo, e que quem criou a riqueza, ele deu, parece que 10% para a família e 90% para uma fundação para multiplicar os talentos. E tem no mundo todo hoje, com milhões de empregados, quase chegando a quase 1 bilhão. Quer dizer, vejam, pessoas já no século passado, século XX, fim do XIX para o XX, pensando já num planeta novo, que já estava vendo que o bem que ele tinha não lhe pertencia, ele era um usuário, e ele usou da melhor maneira possível, cresceu, enriqueceu, e ele pensou no próximo. Então, às vezes, a sua função dentro da empresa não é só ir lá e mal trabalhar e ficar arrumando testado médico, né? Isso é uma consequência negativa do uso do bem, da força de trabalho, daquele trabalho que você tem, e do qual é alimento na sua casa, é o vestimento, é pequeno o salário, eu sou o apoio, mas uma instituição benemérita sem apoio, uma empresa sem um apoio, que a gente chama hoje de apoio, que é quem limpa, quem higieniza, quem mata o Covid, na verdade, né? São eles, né? Né? Veja a responsabilidade dos Sim. faxineiros, dos motoristas que Grande dirigem as responsabilidade. ambulâncias. É verdade ou não é? Faz um cafezinho, né, irmã? Pois é, aquele enfermeiro que chega em casa, deita, senta 2, 3 horas e volta, põe a roupa de branco e vai ajudar nas camas, né, que passou aí na TV e na internet.
Então, uma pessoa que não está só dirigindo a ambulância, ele está pensando também em ajudar aquele corpo de enfermagem que é pequeno, perto do volume, né, que a gente alcançou aí de necessitados do Covid. Então, primeiro, ele é um bem. Segundo, ele é emprestado, é um empréstimo a nós. Terceiro, não importa que seja pequeno ou grande, Jesus multiplicou pão e os peixes, é multiplicação da riqueza, né? 2 peixinhos e 5 pãezinhos que a mãe pôs no embornal de um menino, numa das traduções, e de um menino, de um jovenzinho, e ali comeu 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, tinha ali quantas pessoas, cada um levou sua esposa, sua sogra, ou sua mãe, sua avó, se levou, sabe, os filhos. Que multidão era aquela no Monte de Cafarnaum, quando ouvimos o famoso, né, as bem-aventuranças, né? Então, ele bem-aventura aquele que tem um coração puro, que pode ver na sua tarefa mínima o progresso da empresa, porque se ela limpa mal, agora, atualmente, por exemplo, ou ela burla as regras da limpeza para poder manter em asepsia para quem vem usar, ela também está se arriscando ao Covid, ela também está arriscando a própria vida, ela me disse isso, uma pessoa do apoio. Nossa, agora que eu vi como que é importante o meu serviço. Falou para mim, ela é faxineira de uma empresa, de um hospital. Né? Agora que eu vi como o meu serviço faz a diferença. Então, sabe, às vezes a gente trabalha, Vanessa, de forma automática, sem perceber que a gente está gerando riqueza, a gente está gerando vida. Eu vi que eu sou responsável pelas vidas. Eu nunca notei nisso. Para mim era um lugar que tira meu salário. Agora não, eu estou vendo diferente. Lixeiros, conversando com, né, os pessoal que passa para pegar os lixos, dando assim uma cestinha, conversando, brincando, dando um bolo. Ali, sabe, eles sabendo a importância da asepsia dos lixos, a mudança nessa consciência. Então, é um usufrutuindo. Ele está usando aquele bem, não só para ganhar salário, mas para acrescentar ao benefício do salário uma realização humanitária. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Não é só um dever político, não é só um dever de cidadania, é um dever humanitário. Eu posso estar naquele lugar um outro dia, não é verdade? Eu posso estar sendo ou entubado e a asepsia pode estar mal feita, isso vai determinar a minha vida ou não vai determinar a minha vida. Aprender isto lá na essência, lá no fundo, o quão importante isto, né? Trazendo a nossa conversa para a atualidade, né? Aqui tem uma pergunta do Evangelho, do Espírito Protetor. Pode o homem usar e abusar impunemente de sua fortuna durante sua vida sem ter que prestar contas? E a resposta ele dá: não. Ao permitir ao homem sua posse, Deus pode ter querido recompensá-lo durante esta vida por seus esforços, sua coragem, sua perseverança. No entanto, se ele não faz senão satisfazer seus sentidos, ou orgulho, o seu orgulho, se ela se torna um motivo de queda entre as suas mãos, melhor seria não tê-la. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho. E ao deixar a terra, Deus se dirá que ele já recebeu a sua recompensa, ou seja, usou só para si mesmo, só para beneficiar-se, esquecendo do fundamento da fortuna e da riqueza que Deus lhe deu, que é o benefício, é soltar benefícios vários na cidadezinha onde você está, monta uma fábrica num lugar pobre, por exemplo, é trabalho para todo mundo, é melhoria de vida, é cultura, é educação que chega, é tanto progresso. Nós, com a nossa instituição, né, nós estamos em 3 zonas de vulnerabilidade social. A primeira, há mais de 30 anos. Nossa, como não tinha luz, nem luz tinha. E hoje, a gente vê que o trabalho teve que mudar, porque as pessoas mudaram, porque o progresso chegou e a exigência foi em outro sentido. Não é mais aquela miserabilidade profunda, né, de criança desmaiar, etc., de fome, etc. Então, a gente vê como é o progresso, quando se chega com a ideia do progresso, quando você aninha no seu colo aqueles seres, quando você dá o alimento. A gente sabe, por exemplo, que
crianças formam todo o seu conjunto de habilidades até todos os 3 anos. Então, o nosso trabalho com as crianças, por exemplo, é imenso. O berçário nosso tem trocentas crianças, né? São 3 unidades. Por quê? Porque a gente quer justamente que essa criança não seja machucada nas suas qualidades, no seu desenvolvimento mental. Quer dizer, estamos pensando na produção de talentos, não estamos usando só aquele bem para fazer o mínimo, ou mais, sabe, é para fazer o máximo. Então, em tudo, desde lavar, passar, cozinhar, né? Em tudo, Vanessa, a distribuição da riqueza está, né? E qual é a consequência que Deus tem? Qual seria? Por isso que eu pus, distribuição da riqueza versus consequências. Qual seria a Sim. consequência? Né? Qual A seria, né? perda de um lugar, ele está dizendo aqui no final para esse homem, né? A perda de um, porque foi dado o talento para nós, a perda do que receberemos no mundo maior. Nós temos que entender que nós reencarnamos aqui, tem o princípio mais básico da reencarnação, que é refazer os nossos passos aonde nós falhamos no passado. Né? Se foi na limpeza de um hospital, se foi na cozinha de um lar, se foi tendo filhos ou não, aonde eu falhei, eu estou hoje alocada para não falhar. E se eu repito a mesma programação a que estou viciada, eu vou ficar nesse círculo, sem evolução, chamado estagnação. Ação estagnada, parada, que nos traz muitos malefícios na saúde geral nossa, espiritual, dentro da lei de progresso. Eu não progrido, eu fico ali, né? Parado, às vezes por séculos, até acordar por algum episódio aí traumático, muitas vezes, acordar para essa distribuição de riqueza, né? É Estaciona, né? compreensível. Oi? Fica estacionado, né? É como se ficasse Vanessa, estacionado, né? é um carro estacionado, serve para quê? Para nada, né? É, Carro, não é? Se a gente exatamente. estacionar, a ideia é muito legal, Vanessa, porque se a gente estacionar, acabou. Ninguém entra, ninguém sai, você não percorre as milhas, né? Muitas É. milhas se percorre, diz um grande poeta americano chamado Robert Frost, muitas milhas se caminha no bosque da vida, da existência, antes de se poder dormir, ou seja, antes de descansar. Né? A gente precisa caminhar as milhas. Se eu estaciono, eu não vou caminhar essas muitas milhas que eu vim caminhar na Terra. Então, esse simples texto 10 aqui, do item 10, falado hoje, ela quer nos trazer esse sentimento. E o que eu liguei também, Vanessa? Eu liguei, achei tão importante, porque foi Dia dos Pais, domingo, né? Sim, E eu tenho dito em alguns lugares, né, que a gente faz tantas programações em torno do Dia das Mães, mas temos uma diminuição de talentos na direção dos pais. Eu falo assim, brinco, não é? Ele não passa tão, né? É é claro, verdade. a gente passou 9 meses dentro, né, da terra, vamos dizer, que é a mãe, que é a mulher, que é o feminino, né? Mas a semente foi a do homem, né? Se não tivesse a Sim, semente, a árvore não cresce, na verdade, ela é é pequenininha, verdade. ela, né? A gente brinca, né? É Então, é mesmo. uma riqueza o casamento, a união, o Dia dos Pais, veja, é a imagem de Deus, né? Deus, o meu pai. O cristianismo traz a imagem do pai, da figura pátria, da figura cuidadora, zeladora, prestimosa, cuidadora da grande riqueza da reencarnação. É a semente que na terra fértil feminina trabalha o corpo que vai habitar um espírito que vem evoluir e não estacionar. Ele não vem estacionar, senão ele nem reencarnaria. Muitas vezes as tendências e reminiscências de vidas pregressas levam ele a uma saudade, a uma nostalgia, a uma depressão, porque você quer aqueles laços, mas acolhe os novos laços, né? Isso é uma das consequências do uso da riqueza da reencarnação, por exemplo, no mau uso, ou do uso muito acanhado, do uso muito tímido, né? Daquele espaço que você adentrou, que
o Ministério da Reencarnação arquitetou, projetou seus anjos tutelares, os familiares e antepassados, e toda a consciência dos seus equívocos, das suas aprendizagens, tudo organizado para o melhor, mais lindo do candário do mundo, planeta Terra. Né? Lembro sempre daquela música do Caetano, tão lindo aquilo lá, né? Planeta Terra, Terra, né? Mas que ele canta, né? Sim, sim. Então, para a gente reencarnar. Essa é a fortuna das fortunas, porque sem ela eu não trabalho, eu não reúno, eu não faço, né? Quando você vê uma pessoa, nossa, ele não tinha nada e enriqueceu. Esse é o dedo verde, né, que a gente fala, né? Põe a mão e as coisas crescem. É um dom, é um grande talento, e todos nós temos esse dedo verde. Precisamos descobri-lo, cultivá-lo, né? O que faz um dedo verde que descobriu o seu talento e cuidou? Ele tornou-se realmente, ele fez a riqueza, como esse senhor lá na Alemanha, esse restaurante lá do trabalho social caritativo no Harlem, descobriram isso, eles não pararam, não estacionaram, justamente, foram adiante, não tinham como sobreviver, montaram um pequeno restaurante, e aí foi embora, né? Caminhando, Muito avançando bonito isso. Não é bonito, não é? É Da muito onde bonito. vem, como estamos com a TV Mundo Maior, né? É A Rádio inspirador, Boa né? Nova, a Sim, FEAL, que linda, não? É, excelente, excelente. não é Continuemos nosso verdade? trabalho, né? É, Continuando a levar a mensagem. E aí ele fala da recompensa, né? Como no trechinho final que a irmã leu, ele fala: Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. isso. É isso também que ele quis dizer aqui, sobre tudo que já recebemos também, até a oportunidade da vida, né, irmã? Já tivemos. E se nós usamos os bens só para nós mesmos, então não tem êxito lá no plano espiritual, porque ele é um usufruto. E qual é o fim da riqueza que está aqui? Né? São tão poucas as propriedades individuais do homem que Deus frequentemente anula as previsões e a fortuna escapa àquele que crê possuir todos os direitos sobre ela. Quantas vezes fortunas vão à bancarrota, nossa, né? Craque nas bolsas de valores, derrubam empresas, quer dizer, nada está seguro. E a gente não entende que por detrás tem uma lei de equidade. Direis que isso é compreensível quando se trata dos bens hereditários, mas em relação à riqueza adquirida pelo trabalho, não. Ele diz, não, se há uma fortuna legítima, é esta quando adquirida honestamente, pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se fez mal a ninguém. Olha que lindo. E para mim não fazer mal a ninguém, eu preciso pensar no nível de salário, eu preciso pensar, sabe, no trabalhador como um ser que sustenta a empresa, eu preciso fazer ele ver, ajudar ele a ver que sem ele eu não sou nada, né? Conheço um grande empresário que ele sempre se senta uma vez por mês à mesa do apoio, vamos dizer assim, para almoçar com eles. Não é bonito isso? Ele disse que dali que ele tira as grandes questões que ele vê na empresa, dos faxineiros, limpadores que andam de andar em andar, né? Escutam tudo, veem tudo. É verdade isso? Então E com ele certeza isso é um almoça, aprendizado, né, para ele ele. almoça. É. Tem uma história linda também de uma professora que ela me contou, a filha dela viajou para os Estados Unidos e foi fazer mestrado, doutorado e tudo, e se colocou então lá para trabalhar como empregada, né, entre aspas, mas lá é outro nome, na casa de uma determinada pessoa, de uma determinada professora. E ela foi trabalhando e tudo, vinha voltando, e no final da história, essa professora encaminha ela para um outro lugar para ela trabalhar, e ela encontra uma outra trabalhadora também, né, que era meio parente dessa professora, mas, na verdade, essa parente era filha da professora, dessa grande doutora, era chefe, né, era diretora de uma grande universidade nos Estados Unidos. A filha estava trabalhando de babá. Aí ela perguntou para mim, né, mas você é filha da doutora, não sei o quê, não sei o quê? Sou. Nossa, mas sua mãe não te banca os estudos? De jeito nenhum. Trabalho desde os 18 para sobreviver às minhas custas. Olha que lindo. Porque Sim, aquela fortuna foi ela que fez.
né? Eu vou Sem herdar dúvida. isso? Vou, né? Claro, sou a filha dela, mas não posso erguer minha vida esperando que ela morra para eu, né? Eu a amo, quero que ela viva assim, palhinha. E também quero conhecer a mim e a minha capacidade de fazer algo. Então é uma outra cultura, né? E essa cultura está aqui nessa mensagem de hoje para nós. Será pedido contas do mínimo centavo ganho em prejuízo de outrem. Você lembra? Ele traz aqui a parábola de Zaqueu. Aqui nós temos a parábola de Zaqueu, que enriqueceu, trazendo infortúnios aos outros. O que Zaqueu fez quando conversa com Jesus? Ele fala: vou retratar e devolver a quem tirei. Um dos primeiros passos de Zaqueu para recompor e refazer. Vou pagar minhas dívidas. Quantos de nós, muitas vezes, não paga suas dívidas, empresta, esquece, sabe? Não tem aquele carinho de escrever para a pessoa, ou falar, olha, não posso pagar esse mês, ou as coisas, né? Não tem aquela humildade diante do outro a quem você deve, que o outro também, às vezes, pode até dizer, não, está perdoado, imagina, não, eu estou bem, não precisa, né? Mas não, a gente fica na aparência de que é o melhor, o maior. Olha, Sim, mesmo que sim. a fortuna de um homem se deva só a ele próprio, ele levaria com isso maior quantidade ao morrer? Né? Ah, É não, uma boa reflexão também. é, Vamos falar um pouquinho aqui também do nosso YouTube, né? Tem participação, que mas bom. antes eu tenho um recado aqui para você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, porque nós seguimos aqui com a nossa programação repleta de aprendizados que nos fazem crescer, evoluir, pensar de uma forma diferente, porque temos a convicção que oferecer o amor nos faz um bem enorme ao coração e nos alimenta o É, espírito de esperança. Ensinamentos que nos fazem olhar para dentro de nós e nos questionarmos o que temos plantado. Temos que realizado lindo. ações que nos deixam mais felizes e completos? A ação no bem tem esse poder transformador de dar uma nova cor às nossas vidas. É um trabalho que realizamos com alegria na Fundação Espírita André Luiz, de transmitir essa programação, levar muita fé, renovação, palavras de bom ânimo, e nós convidamos a você a se unir conosco. É um ato de generosidade que se refletirá em você e no mundo também. Então, associe-se, participe do Clube Amigos da Boa Nova, ajude a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Você também pode colaborar fazendo uma doação espontânea de forma online e segura. É só acessar o site feal.colabore.org. Lá você escolhe a melhor forma de ajudar e também pode ligar nos telefones 11 2458 3214 ou ainda no 0800 12 018 38. Nós vamos juntos nos conectar, esse trabalho no bem, porque a cada momento nós recebemos essa oportunidade de escrever novas páginas, né, da nossa história, e aí sim a gente pode escrever páginas mais felizes juntos. Vamos fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Tem uma participação aqui, irmã, do Paulo Uhum. Camargo, no nosso YouTube. Irmã Liana, desenvolver a riqueza não vejo como dificuldade, mas sim lidar com o egoísmo e o medo. O egoísmo vem com o orgulho de ter conseguido construir a riqueza e o medo por poder perdê-la. E se temos orgulho, egoísmo e medo, é porque ainda não entendemos o que o mestre nos ensinou. O que a senhora acha do que ele trouxe aqui? Orgulho, egoísmo e, Vanessa, Medo. Medo de medo. perder a riqueza, né? É, medo de perda, é lógico. Paulo, excelente reflexão, né, Vanessa? Maravilhosa Excelente, reflexão, excelente. né? E o raciocínio seu, Vanessa, trazido um pouco antes, né? São dois mundos, né? Um é um convite para que você multiplique seus talentos e aplique o talento por pequeno que seja, na construção de uma emissora dos ideais cristãos mais profundos do cristianismo redivivo, pelo olhar dos parâmetros lindos da doutrina espírita, que é o amor, na verdade. E então, Paulo, eu diria, não existe medo no amor. Guarda essa frase, é de João, né, evangelista, o grande apóstolo João. No Evangelho joanino temos essa frase, Deus é amor,
Ninguém jamais viu, mas quando amamos o nosso próximo, nós vemos Deus no nosso próximo, né? É maravilhoso isto. Então, Paulo, a construção da riqueza, ela realmente, por isso que, inclusive, André Luiz, em sua vasta obra, relata os casos de espíritos que têm medo da reencarnação na riqueza, porque caíram tão em profundos equívocos de que era o dono, de que ele, sabe, pertencia só a ele, né? Ele não entendeu como usufruto, como empréstimo, né? Eu creio, Paulo, que se ele mudar a visão dessa pessoa, né, ou a riqueza em si que causa, né, que assola o orgulho, o egoísmo por temor. O que que é o egoísmo? É o ego, né, o que pensa só aqui e no agora e com medo da perda, né? Tá junto o egoísmo e o medo. Ele tem medo de se perder. Ele não entende a riqueza como um princípio de usufruto, como Deus, como o ser, né? Olha, os bens da terra pertencem a Deus. Olha a frase, a primeira frase desse espírito protetor em Bruxelas, 1861. Né? Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui Sim. segundo sua, com S maiúsculo, vontade. Então, por não termos uma cultura que nos ensina isto, até para a católica, a protestante, elas passam por isso, o espiritismo também traz, mas a gente não para pensar, assim, para mergulhar nessa afirmação, por exemplo, nesse estudo profundo do Evangelho, para que você possa construir com a riqueza, a sua capacidade de riqueza, algo até maior, porque como é que é? Dar-se-vos-á, dar-se-vos-á. Se você dá, isso é dado também a você. O processo não é o contrário, guarda e dá-se-vos-á. Não é? Lembra da parábola aqui, do estudo, do início? O homem do celeiro, que encheu o celeiro, aí ele vê que é muito, ele vai construir um outro celeiro para poder pôr o resto dos bens que não cabiam naquele mais, e ele morre à noite, Deus o chama junto a si, ele não, nem do primeiro celeiro ele comeu, vamos dizer assim, né? Exatamente, com certeza. Tem mais uma participação aqui, irmã, no nosso Deixa eu ver. WhatsApp. Olá, queridas, eu moro na Inglaterra, sou formada em Olha, contabilidade. Devido às necessidades da minha rotina, tive que mudar e trabalhar com faxina. Eu, ao entrar olha, na casa das pessoas, levo também meu coração feliz, pois devido a esse emprego posso cuidar de mim e do meu filho. E todos meu dizem que eu não só limpo, mas organizo a casa de uma forma que tudo funciona melhor e em paz. E eu, ao iniciar o meu trabalho, me sinto feliz por ajudar aquela família e, ao terminar, me sinto satisfeita. Sou a Silene de Londres. Meu Deus, Silene, que testemunho maravilhoso, digno de ser escrito. Não, Silene, maravilhoso. Olha, você vem, não é? Dá vontade de bater palma, assim, né? De Dá alegria. sim. Silene, é isto, veja, você é contadora. Nesse movimento que houve no mundo, nós vamos exercer uma função, vamos dizer, de apoio, né, a um lar. E você está cumprindo isso como se fosse, sabe, com um carinho, com um amor, com uma gratidão. Isso chama gratidão. Gratidão é amor, amor em ação, a gratidão, sabia? É o amor que já agiu, é o amor que pensa em agir, é o amor que age nesse instante. Gratidão envolve 3 tempos: passado, presente e futuro, sabe? Porque você lembra do passado e isso te movimenta, porque houve perda, né? Aqui, Paulo, o que vai acontecer com esta alma que não vê a fortuna como os bens que Deus lhe confiou, como um caminho para distribuir esse amor aos demais? Como esse exemplo do Harlem, do alemão e de tantos outros que há por aí, e o da Silene na Inglaterra, com a faxina. Não importa. Lembra que Jesus usa a riqueza para exemplificar a riqueza, a mulher no gasofilácio, que deu a única moeda que lhe ia faltar? Pense, ela deu do que lhe faltava. Não é dar do que me sobra, do que, sabe? Isso não é contado no céu, lembra? O saco cheio de dinheiro não pesou lá na parábola de Jesus, mas aquela moedinha dada, né, com aquela fé e com aquele sentimento de não se importar consigo, com certeza ela foi premiada, né? Ela ganhou essa recompensa que a Vanessa apontou aí. Essa é uma das consequências maravilhosas. Viu quantas consequências? O egoísmo, o orgulho, medo.
o desprendimento, o amor e a gratidão por aquele emprego que te dá um salário, que você cuida do seu filho, pensa, e você pode morar, não está na rua, né? Você tem um Maravilhoso. habitat pequeno, né? Olha a gratidão em ação, Silene, o amor em ação, que bonito. Que Nossa, aí lindo, acabou o né? nosso programa, Vanessa. Nossas participações Foram excelentes, lindas, lindas. lindas. Ah, eu Só temos a emocionei com a Silene e o agradecer. Paulo. Sim. Um beijo para a Elaine Stroder também, da Vila Carrão. A Ah, a todos, Elaine escreveu. Ah, também que escreveu. linda. Muito bom. Ela é uma delicinha, Gratidão. Elaine, né? Ela é. Gratidão a todos. E aí, na próxima semana, daqui 15 dias, nós vamos continuar também nesse Com capítulo, né, Ivan? Severo. É o emprego da fortuna. O Olha que item. bacana. Pode lerem, Imperdível. viu, Vanessa? Pode Sim. lerem, pode preparar a questão, examinar, né? Isso. Fica o nosso convite. É o convite, é isso mesmo que a irmã falou. Já vai lendo, já vai pensando ali o que você É. entendeu, né? Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui para nós, porque aí daqui 15 dias nós vamos estudar juntos aqui nas emissoras da FEAL, agradecendo a todos. Então a irmã vai fazer uma prece de encerramento para nós. Bom, vamos sim. Então vamos erguendo os nossos pensamentos a Jesus para essa profunda e linda, eterna aprendizagem. Ó Deus, vós que nos olha como os teus filhos, vós, ó supra inteligência das inteligências, causa das causas. Ah, Senhor, nós agradecemos profundamente a FEAL e esse instrumental, Senhor, da nossa voz alcançando tantos corações, estudando junto os seus passos, aqueles passos do Filho enviado, nosso Senhor Jesus, que o tempo inteiro vos aponta, ó Pai. Gratidão pelo Dia dos Pais, pela semente maravilhosa que, envolvida na ternura materna, em 9 meses nasceu. Pequeno ramo verde haste que se fortalece, e é a árvore que dá frutos, frutos não para amealhar só para si, sua mesa, mas para quantos viajantes passarem. Ó Deus, que nós possamos aprender com a natureza, com a Mãe Natureza, com a vossa palavra santa, benigna, bendita, amorosa e apaixonada, que nós possamos aprender ao longo dos erros, Senhor, que vivemos, o quanto o rio passa tranquilo e nós bebemos de sua água e ele continua no seu deslizar contínuo, sem fazer conta da água que nos deu. Assim também as ribeirinhas onde plantamos e colhemos para nos alimentar. Assim também o alimento que nos fortalece, ó Deus, e que vem de tuas mãos, através de nosso trabalho e, na atualidade, através do nosso salário. Ó Deus, Deus Pai, o Brasil, uma terra tão linda, com tanto lugar para plantarmos, Senhor. Ah, que estas terras possam produzir mais, para que não haja mais fome, seres que estão com fome ao dormirem e que não se alimentaram, batendo às portas, pedindo, mães muitas vezes sozinhas com seus filhos, vagando e pedindo. Quanto mais andamos, mais vemos nas ruas aqueles que foram às ruas para gritarem o seu desespero. Ó Deus, ó Pai, que nós possamos olhar a riqueza da vida e utilizá-la, Senhor, para pregar a Tua palavra, para estudá-la profundamente, sobretudo para praticá-la, torná-la vida em nossos gestos, como fez Silene, que deixa amor na casa. Os moradores sentem a energia vibrante com que ela trabalha, grata por ter um espaço onde conduzir sua vida e dar seu pequeno rebento, onde a sua filha querida, ó Deus. Também, Senhor, agradecemos ao querido Paulo, com essa advertência a todos nós que trazemos à frente da luz a escuridão do orgulho e da vaidade e do egoísmo temeroso. Dai, dar-se-vos-á. Os lírios do campo não tecem, não fiam e não têm a beleza. Na verdade, Salomão não pôde fiar uma veste, uma beleza lirial, uma fragrância lirial.
com a sutileza lirial, Senhor, que nos enviaste, ó Deus, o lírio dos vales, o lírio dos lírios, nosso Senhor Jesus Cristo. E esse lírio do vale, Senhor, no meio das plantas, das flores rasteiras do campo, se levanta e nós olhamos para ele e dizemos: ó Deus, que assim seja. Seja a sua vida em nós, seja a sua luz em nós. Seja, Senhor, enfim, simplesmente assim. A nossa história seja tua, Senhor. Com gratidão, nós dizemos amém. Gratidão, Vanessa. Até o próximo. Gratidão, 15 até dias. o próximo programa. Amém. Boa tarde a todos. Termina aqui. Espiritismo